Nós nos tornamos o que comemos, e vocês estão comendo aí, dieta como determinantes de desfechos cardiovasculares. Não tenho muito conflito de interesse, porque, como a Cília falou, eu faço doação para instituições de caridade. Bem, por que falar de doenças cardiovasculares? Eu não preciso nem falar aqui, a primeira causa de morte no mundo inteiro. 1 em cada 3 pessoas no mundo morre de doenças cardiovasculares. E ela é tão importante que ela impacta diretamente na expectativa média de vida das populações, e, como pode ver, para os homens e para mulheres. A taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares está diretamente relacionada com a expectativa de vida dos países, ou seja, quanto maior a mortalidade por doenças cardiovasculares, menor a expectativa média de vida. E o que mata é esse processo de aterosclerose, que é um dos assuntos centrais do nosso encontro aqui. E esse acúmulo de colesterol que acontece nas artérias de grande e médio calibre, que estão relacionados com eventos agudos coronarianos e AVC e doença arterioperiférica, são as doenças que mais matam e incapacitam as pessoas no mundo inteiro. E a minha tarefa vai ser essa pergunta: dieta como determinantes de desfechos cardiovasculares, como o colesterol vai da boca até a artéria. E dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, mostrando que dos 10 primeiros fatores de risco relacionados à mortalidade do mundo inteiro, 5 são cardiovasculares, e todos elas relacionados à nutrição, desde pressão alta, hipercolesterolemia, a baixa ingestão de verduras e frutas, a própria obesidade, assim por diante. E por que essa pandemia, né, de 1 de cada 3 de nós ter que morrer de doenças cardiovasculares? Certamente, eu vou revisar rapidamente a questão da mudança no nosso estilo de vida, sem considerar o nosso genoma, que o nosso genoma foi moldado ao longo da história. E nos últimos 100 mil anos, aproximadamente, basicamente aqui no final da evolução da espécie humana, o nosso genoma foi moldado através de hábitos de vida, sendo caçadores ou coletores. Nosso estilo de vida foi sendo moldado. E esse tempo de seleção do nosso genoma, nós sabemos hoje, através do estudo de paleomedicina, que o nível de colesterol total que seleciona o nosso genoma foi ao redor de 100 a 150, e se calcularmos para LDL, isso vai ser ao redor de 50, 75, ou seja, as nossas artérias estão preparadas para níveis de LDL ao redor de 50, 70. E isso é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos e fazemos os níveis de colesterol, um LDL, né, das nossas diretrizes baseado nas evidências somente de epidemiologia clínica. E realmente as pessoas, colegas nossos contemporâneos que vivem ainda cultivando os hábitos de vida primitivos, que semelhantes a selecionar nosso genoma, continuam tendo LDL ao redor de 50, 70. Talvez os inus, que são os esquimós, tenham colesterol um pouco mais elevado, porque eles comem muita baleia, o urso polar, o foca, que tem bastante gordura saturada, mas mesmo assim abaixo dos níveis que nós consideramos normais. Agora, o que aconteceu depois da Revolução Industrial, nos últimos 200, no mais 300 anos, foi que nós mudamos completamente o estilo de vida e alimentação especificamente, e nós praticamente dobramos nosso LDL. LDL médio mundial hoje é ao redor de 130, e nossas artérias estão preparadas para LDL entre 50 e 70. Certamente isso é o que nos provoca. E também, eu sou especialista em colesterol, mas se o Flávio Fux estivesse aqui, vai falar da pressão arterial. A pressão arterial também, né? Ela vai aumentando porque as artérias vão ficando rígidas com colesterol, mas em tribos, essa aqui é uma tribo brasileira, de índios ciano-humanos, onde o nível de colesterol deles é extremamente baixo, LDL ao redor de 60, eles vão envelhecendo, não acumulam colesterol na parede arterial, e a pressão arterial histórica deles, tanto para homens como para mulheres, não sobe. Enfim, nós tivemos muita mudança de hábitos de vida nos últimos anos, últimos 100, 200 anos, e essa mudança de dieta, né, e também de atividade física, mas vou falar basicamente de dieta hoje, foi certamente o determinante dessa pandemia de doenças cardiovasculares. E eu queria chamar a atenção do tipo de fenômeno que aconteceu. Até a Revolução Industrial, mais ou menos, ao redor de 1700, 1800, o conteúdo das gorduras da dieta não mudou muito. E, a partir da Revolução Industrial, com o advento da indústria de alimentos, aumentou tremendamente a quantidade de gorduras totais e, principalmente, o consumo de gorduras saturadas. E uma coisa que eu vou falar depois, o surgimento de gorduras trans na Segunda Guerra como tecnologia de guerra. Eu falei da seleção do nosso genoma. Os caucasianos tiveram o seu genoma selecionado comendo basicamente caça, né, carnes. E aí o ácido esteárico,
que é o ácido graxo mais comum, né, dos animais, do boi, do churrasco. E, interessantemente, nós sabemos que outros ácidos graxos saturados aumentam o colesterol. Esse aqui é o gráfico que mostra o aumento de colesterol, LDL, em relação a todos os diferentes tipos de ácidos graxos. E o ácido esteárico, que é o ácido graxo da carne bovina, do sebo, né, do nosso churrasco, ela não aumenta o colesterol. Então, eu sou asiático, então sou um pouco diferente, né, mas para vocês caucasianos, a maioria daqui, pode comer churrasco sem culpa, né, isso é bom para os nossos gaúchos aqui. Agora, tem um tipo de ácido graxo inventado ao homem, falei na Segunda Guerra, o ácido graxo trans, que é o único ácido graxo que aumenta o índice heterogênico, que piora o perfil, e nós sabemos, perfil de risco cardiovascular, e nós sabemos que quantidade tão pequena quanto 2% das calorias totais da dieta em forma de gorduras trans pode aumentar até 25% o risco relativo de infarto. Isso é a média, mais ou menos, do que as estatinas reduzem, né? Então, e muita gente, e muitas indústrias ainda continuam fabricando produtos industrializados com ácidos graxos trans em forma de gordura vegetal hidrogenada. Esse aqui é um resumo de um artigo do Nature, que mostra a evolução dos hábitos de dieta depois da Segunda Guerra, mostrando o surgimento de Fried Potato Store, que são lojas de fast foods, né? E que, com o aumento do consumo de fast food nos Estados Unidos, novos casos de diabetes mellitus foi aumentando, assim como doença aterosclerótica, e se chamou isso de cultura do fast food, e esse é um artigo bem interessante que eu recomendo que todos leiam. Essa indústria fast food, que inventou um hábito alimentar que certamente não tem nada a ver com o nosso genoma, foi certamente a grande causa dessa pandemia de doenças cardiovasculares, e aqui no mundo, esse artigo, em 2001, projetou aumento de novos casos de diabetes mellitus no mundo inteiro, baseado nesse tipo de cultura alimentar, para 10 anos, e em 5 anos esses valores foram atingidos, e nós sabemos que o aumento de novos casos de diabetes, de obesidade, outras doenças crônicas, foi muito acima disso. E, realmente, assim, nós temos que começar a refletir o que é comida mesmo, e o que é imitação, o que a indústria faz, e faz a gente pensar que é alimento. E, muitas vezes, os pacientes perguntam sobre fórmulas, essa fórmula é boa ou não, né? E, certamente, nós temos que nos lembrar que o nosso genoma não foi adaptado a esse tipo de formulação, certamente. E um dado que quem acompanha sabe, mais de 90% dos alimentos consumidos no mundo inteiro é controlado por 10 conglomerados da indústria de alimentos que fatura mais de 1 bi por dia, né? E aqui está não somente alimentos que estão nas prateleiras do mercado, mas também vários alimentos que são base de alimentos que são oferecidos. E aí, no meio de tudo isso, nós falamos de dieta saudável, dieta mediterrânea, que é bom, não é? E os estudos mostram que a dieta é importante, mas o que vale mesmo é o estilo de vida como um todo, né? E se fizermos cálculo de o que impacta mais, certamente, além do estilo de vida, além da dieta, estilo de vida, como atividade física. E as pesquisas das regiões do mundo longevas, chamam de Blue Zones, mostram algumas coisas bem interessantes. Todas essas áreas do mundo longevas, ao sul da Itália, como Sardenha, a região ao sul de Califórnia, ilhas de Okinawa, no Japão, que é a área mais longeva do mundo, e numa região da América Central, no Costa Rica, tem uma dieta branda, muito semelhante à dieta mais primitiva, mas o que todos têm em comum, apesar de diferentes culturas e tipos de alimentos, é que as refeições são tomadas em família, com amigos, em boa companhia, a atividade física regular é feito com pessoas, ou seja, coisas da natureza, comidas em comunidade e não sozinhos, e também atividade física feita juntos, e nós sabemos hoje que mudar estilo de vida sozinho a gente não consegue, né? Tem que ser com um grupo. E essa aqui é uma das últimas apresentações desse grupo de Blue Zones, mostrando que uma das coisas mais importantes para a gente viver mais e melhor é estar integrado socialmente e ter pessoas próximas que nos querem bem, nos queremos bem. E isso é talvez muito mais importante que alguns fatores de risco cardiovasculares que nós estudamos. E eu, como sou japonês, tive que trazer a dieta japonesa também, que é considerada uma dieta das mais saudáveis. E o sushi é um exemplo de uma dieta saudável. Só que, assim, não adianta só
né? Pensando na dieta, mas temos que pensar como um todo. O nosso genoma foi selecionado num ambiente onde a relação de ácido graxo ômega 3 para ômega 6 era praticamente 1 para 1. A vida veio do mar, né? Ômega 3 é ácido graxo do mar. Só que hoje a indústria de alimentos, como eles lucram muito mais com produtos à base de ômega 6, eles fizeram com que o nosso consumo de alimentos ficasse com relação de ômega 6 para ômega 3 acima de 10, 15, porque assim eles lucram muito mais. E isso certamente não é muito legal para nós. E, para terminar, tem vários artigos sobre isso, né, sobre dieta, sobre a questão de eu comer uma vez ou várias vezes, a questão do impacto da indústria de alimentos sobre a nossa saúde. E, respondendo à pergunta, então, acho que nós tornamos o que comemos, sim, mas isso também depende de como e com quem nós comemos. Realmente, acho que a gente tem que começar a pensar um pouco se a gente quer nosso bem, das nossas famílias, nossos pacientes. E eu espero que a gente possa ter contribuído com alguma informação para vocês. Muito obrigado.